Sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação nossa do Entendendo o Espiritismo. E dentro dos procedimentos espíritas, nós vamos falar hoje sobre o Evangelho no Lar. O que é essa prática do Evangelho no Lar? A palavra Evangelho significa boa nova ou boa notícia. E essa boa notícia se refere exatamente aos ensinamentos trazidos por Jesus. Então, Evangelho e Boa Nova têm o mesmo significado. E Jesus, quando trouxe esses ensinamentos, ele iniciou esta prática de fazer o Evangelho em casa. Por quê? Porque ele ensinava a sua doutrina dentro dos lares, especialmente na casa do Simão Pedro, do apóstolo Pedro. Então, essa prática de fazer esse estudo dos ensinamentos de Jesus dentro de casa é uma prática que Jesus já ensinou, já ensinava. Então, a doutrina espírita resgata essa prática, instituindo esse procedimento para quê? Para fortalecer o nosso contato com os ensinamentos dele. Então, um objetivo do Evangelho no Lar é nós estarmos sempre em contato com os ensinamentos de Jesus. E por que no lar? Em família, na verdade é o Evangelho em família. Porque é um momento de reunião da família, de reunião das pessoas que moram na mesma casa, e isso oferece a oportunidade de trocar ideias, de comentar as atividades do dia, se alguém tiver algum problema, alguma dúvida, alguma coisa que queira comentar com os outros membros da família, talvez seja esse um momento favorável para se fazer isso, cada um contar suas experiências e tudo isso, sempre dentro do foco do tema que vai ser tratado nesse Evangelho no Lar, É também uma proteção espiritual para a nossa casa, porque o Evangelho no Lar levanta defesas na nossa casa contra todas as influências negativas, porque o Evangelho no Lar atrai para a nossa casa os bons espíritos. E onde estão os bons espíritos, os maus se afastam. Então isso é uma lei, é uma consequência natural, automática. Se tem o espírito elevado, espírito bom, os espíritos atrasados, os espíritos maus, eles não conseguem se aproximar. Mas o que é o Evangelho no Lar, na verdade? O Evangelho no Lar é uma leitura que se faz de uma passagem do Evangelho e a reflexão nossa sobre esta passagem, visando sempre a aplicação desse ensinamento na nossa vida. Toda leitura do Evangelho que nós fazemos no Evangelho no Lar, ela é uma orientação para nós, sempre para nós, E aí vem o procedimento, como fazer o Evangelho no Lar. Como é que nós fazemos isso? Primeiro, nós vamos escolher um dia e um horário na semana para realizar o nosso Evangelho no Lar. Essa escolha deve considerar sempre, primeiro, a participação de todos os que quiserem fazer o Evangelho no Lar, os que puderem fazer o Evangelho no Lar, com um mínimo de interferências externas, um horário que já não chega visita, não toca telefone, não tem outras interferências, outras atividades que possam interromper o Evangelho. Se acontecer alguma coisa, nós sempre procuraremos explicar para quem estiver nos procurando que nós estamos fazendo Evangelho no Lar e que em seguida nós retornaremos o contato. Então, essa leitura e esses comentários, todo o Evangelho no Lar, todo o procedimento, deve durar de 20 a 30 minutos no máximo. Isso é o tempo necessário. Como é que a gente faz o Evangelho? Primeiro, uma prece inicial. Essa prece inicial é simples, espontânea. A cada semana, uma pessoa pode se responsabilizar pela prece inicial, buscando contato com os espíritos superiores.
Nós podemos fazer uma leitura inicial de uma mensagem doutrinária, né? Algum dos livros da doutrina espírita, né? O Sinal Verde, Agenda Cristã, Fonte Viva, um livro assim que tem essas mensagens doutrinárias. Em seguida, uma leitura de um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Um item do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse item nós podemos adotar a prática de ler, abrir em qualquer local do Evangelho ou fazer uma leitura sistemática na sequência, né? A leitura sistemática, ela dá a garantia de que a gente vai ver todos os itens, né? A leitura aleatória, né? Ela é interessante também, mas a leitura sistemática, ela dá essa garantia de nós cobrirmos todo o conteúdo do Evangelho. Terminou, volta para o começo e faz de novo, né? Quando chega no fim do livro, a gente volta. Nós vamos comentar o trecho lido. O que nós entendemos daquele trecho lido? Né? E todos podem comentar. É bom sempre incentivar a participação de todos. Em seguida, as vibrações, que é desejar coisas boas para todas as pessoas, e nós podemos incluir família, local de trabalho, amigos, alguém que esteja mais necessitado, né? Faz essas vibrações, uma vibração geral para todo o planeta, tudo isso. E uma prece de encerramento, agradecendo pela proteção, pela oportunidade de reunir a família, de estar todos ali estudando e em torno, né, das lições de Jesus. Agora, algumas observações. Se ninguém quiser fazer, ninguém da casa quiser fazer, ou se não puder fazer o Evangelho no lar, nós vamos fazer sozinhos, né? Vamos para um local tranquilo, né, que também sem interferência, e vamos fazer o nosso Evangelho sozinhos. Toda leitura deve ser em voz alta, né? Alta, que a gente diz assim, um tom natural, né? Falar como se estivesse conversando realmente com alguém, né? Porque nós vamos estar sempre acompanhados de diversos espíritos, mesmo que a gente faça só, e alguns espíritos não têm ainda essa capacidade de perceber pensamento, eles precisam ouvir a nossa voz, né? Caso haja crianças no grupo participando do Evangelho, adaptar o conteúdo, a explicação ao nível de entendimento delas. Algumas pessoas põem uma jarrinha com água, né, para água fluidificada, né, que nós chamamos, e depois, terminado o Evangelho, é distribuída pelas pessoas que participaram. Não é obrigatório, mas é uma prática também comum. Evitar polêmicas, discussões, né? Evitar qualquer tipo de assunto estranho ao objetivo da reunião, né? Não fazer críticas a quem quer que seja e não achar que aquela leitura deveria ser ouvida por alguma outra pessoa, porque nós temos esse hábito, né? Quando nós ouvimos uma lição, sempre achamos que aquela lição serviria para uma outra pessoa. Não, a lição serve para nós. Toda leitura que nós fazemos é para o nosso aperfeiçoamento, né? Se somos nós que estamos lendo, é porque nós precisamos ler. E então aplicar sempre para nós mesmos. E sempre lembrar da promessa de Jesus, que ele disse: onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Portanto, nós temos que ter a certeza que no tempo de realização do nosso Evangelho no lar, Jesus estará sempre presente. Obrigada.